Pessoal, Pastor Flávio falando com vocês, professor aí do curso da FACEB, Preparatório para Obreiros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama. Queridos, eu estou passando aqui utilizando da ferramenta dessa plataforma digital do Zoom para fazer a gravação dessa videoaula, tá bom? Com o objetivo de estar auxiliando vocês neste período de distanciamento aí que nós estamos passando, né? A fim de a gente dar sequência às nossas aulas e o desenvolvimento e aprendizado de vocês aí no conteúdo a qual foi proposto, né, pela diretoria acadêmica aí do curso de obreiros, para que a gente pudesse estar ministrando a vocês, tá? Eu vou tentar ser dinâmico aqui com vocês também, utilizando dessa ferramenta, que é o Zoom, tá? Que é uma ferramenta nova que eu pouco conheço, mas eu estou tentando aqui, da melhor forma possível, gravar esse conteúdo para que possa auxiliar nos estudos aí de vocês, na casa de vocês, do conteúdo que nós já iniciamos presencialmente em sala de aula, tá bom? Vai nos perdoando aí, qualquer contratempo, nos perdoe também pela imagem, que não está muito boa. Estou utilizando aqui a webcam do meu computador, o computador é um pouco antigo, né? Mas vamos fazer o nosso melhor aqui para poder ser bem pedagógico e possa auxiliar vocês aí na continuidade do nosso conteúdo, tá bom? Vou usar aqui alguns slides, tá? E a gente vai conversando, vai falando com vocês aí, tentando ser pedagógico para poder reforçar o aprendizado de vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá, saudade de vocês, né? Hoje estamos alguns tempos distante aí, mas todo mundo está acometido aí pelos adventos aí que pegaram a humanidade um pouco de surpresa e nós somos seres capazes de adaptação, né? Então nós estamos adaptando aqui e tentando ser bem proativos aí para auxiliar os irmãos, tá bom? Pessoal, a gente estudamos até o livro de 1º e 2º Samuel e ficamos de iniciar 1º e 2º de Reis, né? A aula que seria ministrada no dia 28/3, tá? Então, referente a essa aula 28/3, vou estar tratando com vocês especificamente aqui 1ª e 2ª Reis, tá? 1ª e 2ª Reis, vou aqui me utilizar do nosso quadro aqui que está à disposição e a gente vai estar passando para vocês esse conteúdo, tá bom? 1ª e 2ª Reis, nós vamos estar falando aqui com vocês. Eu quero que vocês tragam a memória de vocês aquilo que a gente já vem discutindo em sala de aula, tá certo? Tentando situar vocês de forma a vocês desenvolverem mentalmente a percepção sobre a disposição dos livros históricos dentro de todo o compêndio bíblico, tá? Mais específico do Antigo Testamento, tá? Mas de uma forma geral de todo o compêndio bíblico, de toda a Bíblia, tá certo? Então, eu vou tentar ser pedagógico aqui com vocês, para que vocês possam revisitar a memória de vocês, aquilo que a gente já viu em sala de aula, perfeito? Então, vamos lá, 1º e 2º Reis, tá? Nós estamos aí no 1º Reis, vamos fazer um relato de 1º Reis e 2º Reis. Existem algumas particularidades que é muito semelhante dentro dos dois livros, referente à autoria, referente à disposição e desenvolvimento temporal, no que diz respeito à linha cronológica, que a gente já conversou com vocês em sala de aula, tá bom? E 1ª Reis, o autor ele é desconhecido, tá bom, pessoal? A gente tem aí a questão do desconhecimento do autor. A tradição, de uma certa forma, acredita ter sido Jeremias, o profeta, tá? Pela visão profética que é colocada dentro do livro, beleza? Então, a questão da autoria está aí sendo atribuída a Jeremias, a tradição acredita ser Jeremias o autor do livro. Beleza. Tempo de ação, vamos lá. O tempo de ação do livro, dentro daquela disposição da linha do tempo que a gente colocou para vocês, a gente percebe que o livro de Jeremias, o livro de 1ª Reis, ele está disposto a partir da morte de Davi, correto? Que é 964 a.C. Se vocês dão uma olhada aí dentro da apostila de vocês, vai estar 970 a.C.
e vai se encerrar o período até mesmo, no que diz respeito ao tempo de ação, tanto de primeira quanto segunda reis, 596 a.C., tá certo? Que é até o final do reinado de Josafá, como vocês podem observar aí, ó, no nosso slide, tá? Então tá aí a questão temporal. Essas informações, elas também estão contidas dentro da apostila de vocês, tá bom? Então é bom vocês revisitarem, ir ouvindo a aula e vocês fazerem a revisitação dentro da apostila para você estar sintonizando e criando uma memória intuitiva de pesquisa e de estudo, tá? Dentro da disposição da linha do tempo que a gente iniciou com vocês desde lá do livro de Josué, beleza? O tema central, qual que é o tema central do livro de 1 Reis? 1 Reis, ele tem como tema central os primeiros sucessores de Davi, beleza? Nós vimos lá que se encerra, certo? A morte de Davi, a questão do que diz respeito à disposição temporal da ação do livro. Aí nós temos os sucessores de Davi, glória e declínio de Israel. Então, automaticamente já suscita na nossa memória quem que foi o filho sucessor de Davi. Então, você que está aí, que está vendo essa videoaula, você já vai automaticamente concatenar e vai imaginar quem que é o filho sucessor, porque você tem o conhecimento histórico, tá? Que é, quem que é? Salomão, certo? Então, a gente vai ter aí uma narrativa justamente do período desse rei Salomão, as ações desse rei Salomão, dentro da disposição do conteúdo do livro de 1 Reis. Vamos partir, então, para a divisão. Fica bem claro para vocês aí, que vocês possam ter uma ideia do que a gente está falando. Olha só, o livro de 1 Reis, ele se divide da seguinte maneira. Aqui vamos dividir ele de 3 formas. A apostila vai dividir ele de 2 maneiras. Eu coloquei aqui 3 subdivisão, tá? Mas não menospreze a divisão que está na apostila, tá? Aqui é apenas um complemento a mais, para que tenhamos clareza quando a gente vai buscar algum assunto que tenha sincronia com essa divisão que eu estou ofertando aqui para vocês através deste material. Preste bem atenção. Ó, pode ser dividido didaticamente de 3 blocos. Eu posso pegar o livro de 1 Reis e vou dividir ele em 3 blocos, ok? De que maneira? Bloco 1 vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Vai falar de quem? Vai falar do reinado de Salomão. Então, eu tenho o primeiro bloco, que vai estar trazendo informações a respeito do reinado de Salomão. Bloco 2, a divisão dos reinos. Capítulo 12 ao capítulo 16. Divisão dos reinos. Reino do Sul, Reino do Norte, certo? Como que se dá essa divisão? Como que acontece essa divisão? E no bloco 3, a gente tem uma figura vamos dizer assim, muito importante no cenário profético de 1º e de 2º Reis, tá? Mais especificamente do capítulo 17 ao 22, que é o ministério de Elias, tá certo? Então, aí, ó, eu posso fazer de forma bem pedagógica, trazendo para vocês aí a abordagem e a divisão do livro de 1 Reis em 3 divisões claras, tá? A primeira de Reis está dividindo claramente aí para vocês, ó, o reinado de Salomão, do 1 ao 11, a divisão dos reinos, capítulo 12 ao 16, e o ministério de Elias, capítulo 17 e 22. De forma pedagógica, aí você me pergunta assim, professor, de forma pedagógica, como que eu posso usar isso que o senhor está me informando? Simples, você quer fazer uma consulta, uma pesquisa a respeito da divisão dos reinos do Sul e do Norte, motivos, o que levaram a essa divisão. Então, eu já tenho uma ideia, a partir da aula de hoje, você já vai ter uma ideia mais clara que o livro de 1 Reis, a partir do capítulo 12 até o 16, vai justamente tratar dessa divisão entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, beleza? Ah, pastor Flávio, professor, eu quero saber alguma informação que está ligada à figura do rei Salomão. Como que eu posso ver isso? Aonde eu posso ver isso? Você vai se dirigir à 1ª de Reis, do capítulo 1 ao capítulo 11, ok? Então, didaticamente, pedagogicamente, isso vai te auxiliar no que diz respeito à sua pesquisa. Então, revise o material, estude o material de vocês, tá? Pedagógico, a apostila, tá? Porque está sintetizado o que eu estou trazendo aqui para vocês. Tudo bem? Vamos lá. O esboço literário do livro, o que é? A questão da disposição literária, a forma orgânica, de que maneira o livro está organicamente, literariamente disposto para nós, no que diz respeito à construção literária. Capítulos
e versículos, beleza? Então, eu tenho no livro de 1 Reis, eu tenho 22 capítulos e tenho também 817 versículos, beleza? Então, o livro de 1 Reis, eu tenho 22 capítulos e 817 versículos. O esboço dos assuntos. Aqui está uma forma mais condensada, todo o conteúdo de 1 Reis, tá certo? Um esboço sistematizado. Lá vocês viram que eu tenho o quê? Eu tenho uma divisão em 3 blocos, ok? E aqui eu tenho uma divisão de assuntos, uma síntese do capítulo. Exemplo, capítulo 1 vai falar de Salomão e é constituído rei. Então, o assunto e o tema deste primeiro capítulo é isso aí, tá certo? Que vai desenvolver os versículos que complementam ou que compõem esse primeiro capítulo, vai falar sobre Salomão constituído rei, beleza? Aí, se você quer saber alguma coisa a respeito, vamos supor, de Elias, aos feitos de Elias, às obras de Elias, aí você vai lá na terceira parte, que complementa o quê? Que vai começar lá do capítulo 17 ao capítulo 23, como está aí, ó, no esboço do assunto, está lá. No capítulo 17, Elias, a viúva de Sarepta. Tá vendo? Já está falando de um assunto relacionado à figura do profeta Elias. E aí no capítulo 23, a morte do rei Acabe, certo? Então, assim, aqui dentro a exposição deste slide aqui para vocês, está o esboço dos assuntos que é tratado em cada capítulo de 1 Reis. Beleza? 1 Reis aqui, ó. No canon hebraico, os livros de reis são considerados proféticos, tá? E crê-se que Jeremias foi seu autor. O que acontece? Existe uma distinção no canon hebraico no que diz respeito ao canon da Septuaginta, tá? Que foi feito aí 320 anos antes de Cristo, no Egito, né, em Alexandria. Perceba bem, o canon hebraico reconhece tanto o primeiro como o segundo reis como um compêndio pertencente aos proféticos. Na Septuaginta, ele foi desmembrado, tanto o primeiro como o segundo de reis, atribuindo a sua autoria a Jeremias. Tá? A visão deste livro é mais espiritual do que biográfica. Dentro deste conteúdo aqui, eu quero pedir para vocês fazerem uma atividade, um exercício na apostila de vocês. Vocês vão, dentro da página, lá na página 132 da apostila de vocês, onde vai estar tratando sobre a primeira carta de reis, a primeira de reis, melhor dizendo, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar buscando aí, vão estar buscando o sentido e o propósito do livro, tá? E aí vocês vão desenvolver a ideia central de todo o livro. Né? Qual que é a ideia central de todo o livro? Porque a ideia central do livro, ela não é uma ideia bibliográfica. Ela não tem por objetivo tratar da bibliografia, seja como nós vimos de 1 e 2 Samuel, a questão da narrativa bibliográfica dos grandes reis de Israel, né? Como Saul, como Davi, e a gente tem aí essa narrativa e como também a narrativa sobre o grande profeta e sacerdote Samuel, tá? Então, pessoal, fica essa atividade para você estar desenvolvendo aí, beleza? Então, vocês vão desenvolver uma atividade para nós com base na página 132. Qual que é o propósito? Vão extrair o propósito, vão escrever, vão fazer essa atividade aí. Qual que é o propósito do livro de 1 Reis? Bacana? Aqui eu encerro o 1 Reis com vocês e vou iniciar aqui de forma bem resumida também, bem direta, o conteúdo de 2 Reis, tá? Segunda de Reis, olha só, nós temos aí o canon hebraico, os 2 livros de Reis são um só livro. É aquele assunto que eu acabei de falar com vocês, a respeito do canon hebraico reconhecer, tá? Apenas como um livro somente, tanto o primeiro como a de 2 de Reis, tá? A tradição judaica acredita ter sido Jeremias o autor. Pela tradição judaica, tá? Tenha sido Jeremias o autor pela visão profética que tem o livro e pelo intenso dado em relação dos reis com a aliança entre Deus e Davi, tá bom? Então nós temos aí a atribuição do escrito deste livro à figura do profeta Jeremias. Isso é a tradição que diz. Mas o escrito é desconhecido, o autor é desconhecido, está num consenso geral entre os estudiosos da atualidade.
tá bom? O tempo da ação do livro, da morte do rei Acasias, que vai de 840 a.C., até o cativeiro babilônico, 586, tá? Então, o tempo de ação e disposição do escrito de Segunda de Reis, ele vai ter essa disposição dentro do tempo entre Acasias e o cativeiro babilônico, 586, tá? A data, portanto, foi o 6º século, alcançando os primeiros dias do exílio aproximadamente. Beleza? Nós temos aí o tema. Qual que é o tema? O tema central é os últimos reis e o cativeiro de Israel e Judá. Ok? Então, nós temos como tema central aí, ó, de Segunda de Reis, que é os últimos reis e os cativeiros de Israel e de Judá. Tá? Então, a gente vai ver aí que a temática e o assunto vai estar envolvendo aí, falando sobre os reis, tá? Os últimos reis e os cativeiros de Israel e de Judá. A divisão também vamos dividir em 3 pontos específicos, ou seja, 3 grupos, 3 sessões. Eu posso pegar a Segunda de Reis, que vai ser dividido da seguinte maneira. Eu tenho o ministério do profeta Elias se encerrando no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Segunda de Reis, e iniciando o ministério do profeta Eliseu, tá? Então, eu posso observar aí que o ministério do profeta Eliseu, que vai ter a narrativa desde o primeiro capítulo ao 8, tá? E encerramento do profeta Elias. Eu tenho a seção 2, que é o declínio e cativeiro de Israel, no capítulo 9 ao 17. E eu tenho a seção 3, que é o declínio e o cativeiro de Judá, do capítulo 18 ao 25. Então, eu tenho o cativeiro do Reino do Norte, o cativeiro do Reino do Sul, são 2 sessões distintas, tanto a sessão do capítulo 9 ao 17 vai tratar do cativeiro do Reino do Norte, Israel, e posteriormente eu tenho aí o declínio e o cativeiro do Reino do Sul, que é Judá, beleza? Então, assim, de uma forma geral, está dividido por sessões, e se você quer da mesma maneira aplicar a mesma metodologia de pesquisa, de direcionamento para estudo, você pode fazer isso, que eu sugeri há uns minutos atrás, referente ao livro de Primeira de Reis, tá? Eu posso fazer o quê? Eu faço a pergunta, aquilo que eu quero saber alguma coisa a respeito do declínio do cativeiro de Judá. Eu vou me dirigir, então, à Segunda de Reis, a partir do capítulo 18 ao 25. Eu quero saber algo a respeito do ministério do profeta Eliseu, aonde começou, como começou, de que maneira começou. Eu vou me dirigir à Segunda de Reis, tá? Segundo Reis, capítulo de número 1 ao capítulo de número 8. Beleza? Vamos mais para frente aqui, tá certo? Olha, eu tenho um esboço literário, que é justamente a construção, né, a organização e construção literária do livro, se dividido em 25 capítulos, com 718 versículos. Beleza? Essa é a construção do livro. E eu tenho um esboço aqui dos assuntos, né? O esboço dos assuntos, eles está aí, ó, que é justamente aquilo que coloquei para vocês lá também, da mesma maneira de Primeira a Reis, tá? Mais acima, que é o quê? Que é a disposição, que é a síntese de cada capítulo, como que ela está abordada a partir de um assunto bem sintético, para que você possa aí, a partir de visualizando esse conteúdo, escrevendo aquilo que a gente está aqui conversando com vocês, isso vai ajudar vocês a se conduzir ao estudo dessa seção bíblica nos livros históricos, né? Tendo o direcionamento a partir de um assunto específico. Tá aí, ó. Fim do ministério de Elias, Eliseu, sucessor de Elias, no capítulo 2. Capítulo 3, Eliseu predisse vitória sobre Moabe, e assim sucessivamente, né? Lá nas últimas sessões do livro de Segunda de Reis, capítulo 21, 24, os últimos reis de Judá, capítulo 25, o cativeiro de Judá. Então, se você, por exemplo, quer saber alguma coisa a respeito da informação dos reis, os últimos reis, tanto do rei do norte, que é Israel, como do reino de Judá, você vai nessas sessões bem separadas aí, ó, queda de Samaria, capítulo 9 ao 16, vai falar dos reinos, reis do norte e do sul, tá?
Então, aí tá bem, eu acredito que esse conteúdo está bem sistematizado para vocês, e eu acredito que vai ajudar muito aí, tá bom? Dentro daquilo que a gente está abordando com vocês. Reafirmando o quê? Que não desprezem o conteúdo da apostila de vocês, tá? Aqui está apenas sintetizado tudo aquilo que está abordado na apostila, de uma forma mais completa, de uma forma mais rica de informações, beleza? Qual apostila, professor? A apostila, ó. Vou mostrar aqui para vocês, vou fechar aqui e vou mostrar para vocês. Da apostila, ó. Da apostila de vocês, tá? Na nossa parte lá do nosso material programático para nossa disciplina, que são livros históricos, ok? Deixa eu voltar aqui, que eu vou encerrar com vocês. Segunda de Reis, ó. O livro é continuação, tá? De Primeira de Reis, formando com este um só livro na Bíblia hebraica. Como a gente disse, na Bíblia hebraica, ou seja, na tradição judaica, não existe distinção, não existe divisão, é um livro só, ok? O relato de Segunda Reis começa com os últimos dias do profeta Elias e com o início do ministério do profeta, seu sucessor Eliseu, tá? Os reis vão sucedendo-se ao reino do norte e ao reino do sul, a maioria das vezes distantes de Deus, cujos súditos, o povo de Israel, permanecerão esquecidos dos pactos de alianças feitas com o Senhor. Beleza? Então, aqui tem uma síntese geral do Segunda Reis, tá? E que vocês também se direcionem a mesma atividade que eu direcionei no capítulo de Reis, capítulo 1, eu vou direcionar para vocês do 2, tá? Segunda de Reis, tá bom? Falando sobre buscando o propósito e o objetivo do livro, beleza? Então, aí vocês façam a mesma atividade que vocês fizeram para que vocês possam memorizar e fixar de uma melhor forma. Ok, pessoal? Eu vou passar uma tabelinha aqui, mostrar uma tabelinha para vocês terem uma visão aí, ó. Reinos de Judá e Israel, ok? Aí nós temos essa tabela aí, ó, nós temos a disposição dos reis que atuaram tanto no reino de Judá como no reino de Israel, beleza? Aí nós temos os principais reis, ó, Saul, Davi e Salomão, e aqui nós temos Judá, que é o reino do sul, e temos Israel, o reino do norte, ok? Os reis que reinaram. Aqui temos em colorações distintas, cor preta, verde e vermelha, a disposição e as qualificações dos reis, tá? Como está aí, ó, em preto, aqueles que desagradaram ao Senhor. Em verde, aquele que agradou o Senhor. E em vermelho, aqueles que desobedeceu o Senhor, tá bom? Então, que essa tabelinha aí possa ajudar vocês também em memorização referente a nomes, a entenderem o período em que esses reinos governaram, tá certo? E este conteúdo está todo apresentável tanto na Primeira de Reis como Segundo Reis, tá? Então, vocês vão ver lá tanto Primeiro Reis como Segundo Reis, todo esse conteúdo, essa leva de informações que eu estou passando para vocês está disposta lá de uma forma bem mais completa. Ok, pessoal? Então, de uma forma bem simples, objetiva, eu tentei aqui passar para vocês, deixar disponível para vocês essa videoaula, tá? Que vai estar sendo gravada em mídias digitais e a gente vai estar fazendo esforços para chegar a vocês, tá? Através talvez de um canal do YouTube que estará baixado, as informações chegarão para vocês para que vocês possam estar acessando esse conteúdo aí e complementando os estudos de vocês. Tudo bem? Um forte abraço, até a próxima aula, a gente vai estar junto aí e espero que possa ter ajudado vocês neste momento e em breve estaremos juntos aí dentro da sala de aula, o dinamismo da aula presencial, que é algo muito importante, né? Muito gostoso, é muito bom de se viver. Enquanto isso, a gente vai se virando aqui como que dá. Forte abraço, fiquem com Deus, na paz do Senhor e que todos estejam todos bem com saúde.